Bom, pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem aí com todos e todas. Vamos continuar aí com o nosso curso. Hoje vamos entrar no tópico 1.3, que trata dos postulados, né, da relatividade. Nós viemos construindo, né, um pouco as bases, né, da teoria da relatividade, até para mostrar realmente em que o Einstein, né, e outros precursores estavam pensando, né? Então nós falamos da relatividade clássica, né, que a gente sumarizou através de algumas ideias do Galileu. Falamos um pouco do experimento de Michelson-Morley, né, que mostrou que não era possível detectar o meio de propagação das ondas eletromagnéticas, que seria o éter, né? Isso foi importante porque mostrou que o eletromagnetismo não precisa, né, de um referencial privilegiado, né? Não é necessário remeter as equações do eletromagnetismo a um certo referencial, que nesse caso faria o papel de um referencial quase absoluto, né? E aí nós vamos agora encontrar o jovem Einstein, né? O jovem Einstein, nesse caso, nessa época, né, ele estava trabalhando num escritório de patentes na Suíça, em Berna. Ainda não tinha conseguido uma posição, né, como professor, né? E no ano de 1905 ele escreveu, né, e publicou 5 artigos extremamente importantes para a física posterior, né? Um desses artigos, na verdade 2 desses artigos tratavam da relatividade, né? E nós vamos falar dos 2 aqui no curso, né? O primeiro deles já vamos começar agora, e o outro no final do tópico 1, né, sobre relatividade. O primeiro é o mais amplo, né, o que trata realmente dos fundamentos da teoria, né, das ideias essenciais da teoria da relatividade. E o segundo, né, é o que trata da relação entre massa e energia, né, que depois nós vamos analisar. Nesse primeiro trabalho, né, o Einstein apresenta, né, a base conceitual da teoria, né, os 2 postulados fundamentais, e já deduz uma série de consequências que são extremamente interessantes, né, diferentes, revolucionárias, né, num certo sentido. Mas é importante ter em mente que essas consequências revolucionárias não foram o ponto de partida do Einstein, né? Na verdade, elas foram uma consequência do raciocínio dele que, de certa maneira, é expresso pelos postulados. E os postulados são muito simples, são essencialmente, o primeiro, né, é essencialmente a relatividade como era compreendida pelo Galileu, mas estendida para o caso do eletromagnetismo. E o segundo não, o segundo é bastante novo e tem muito a ver, né, é essencialmente ligado ao eletromagnetismo também. Então vamos lá. Capítulo, seção, né, 1.3, postulados da relatividade. Trabalho, né, em que o Einstein apresentou as ideias, né, da teoria da relatividade é de 1905, como eu já falei, e o trabalho se chama Da Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. Então é interessante, não é um trabalho que chama assim sobre a teoria da relatividade, né, nada disso. É sobre, né, ou da eletrodinâmica dos corpos em movimento, né? Então
o que isso mostra? Né? Corpos em movimento remete um pouco àquela ideia que a gente falou de que em relatividade você analisa dois ou mais referenciais inerciais, né? Referenciais que estão em movimento relativo uniforme. Né? Então o Einstein vai analisar a questão de referenciais que estão se movendo com velocidade constante. E ele vai analisar isso no panorama, no cenário, do eletromagnetismo. Isso fica claro quando ele fala em eletrodinâmica. Né? Então a teoria da relatividade, de certa forma, ela está ligada à aplicação forte do princípio da relatividade à nova, entre aspas, nova teoria eletromagnética, né, de Maxwell. Então é basicamente isso que o Einstein faz nesse trabalho e deduz uma série de consequências extremamente interessantes, né, algumas das quais nós vamos estudar aqui no curso. Né. Então, os dois postulados fundamentais, né, eles são... O primeiro deles é bastante simples, né, até surpreendentemente simples, mas ele esconde questões muito complexas. Né. E o segundo postulado, ele é bastante inusitado, mas quando analisado como uma consequência do primeiro postulado e da estrutura da teoria eletromagnética, ele fica mais compreensível, embora não intuitivo. Bom, então vamos lá. O primeiro postulado é: todas as leis da física, quer dizer, nesse caso, as leis da mecânica, mas também as leis do eletromagnetismo, da ótica, etc., são idênticas em todos os referenciais inerciais. Né? Então, se você tiver dois observadores em movimento uniforme, eles necessariamente terão a mesma experiência das leis da física. Quer dizer, nenhum deles poderá usar as leis da física para determinar eu estou em movimento e você está em repouso, né? De maneira absoluta. Né? Ele pode se considerar em movimento, o outro em repouso. Mas o outro também pode se considerar em movimento e considerar que ele está em repouso. Né? Uma coisa importante na relatividade é que ela leva a essa simetria de referenciais. Né? Na verdade, você não pensa em movimento absoluto aqui. Né? Falar assim, eu estou em movimento. Né? Em movimento em relação a quê? Sempre você relaciona o seu movimento a alguma coisa, algum referencial. Né? E com isso, né, e o fato de que você, pelos postulados, você não pode usar as leis da física para determinar, né, se você... todos os observadores concordam quanto às leis da física, isso quer dizer que as leis da física não vão te dizer assim, você está em movimento, você está em repouso. Né? Porque todos os referenciais que estão em movimento uniforme, eles vão fazer todos os experimentos físicos e ter as mesmas respostas. Né? Então vamos supor, eu estou aqui sentado nessa cadeira aqui e falo, eu estou em repouso. Né? E aí faço um experimento físico e funciona tudo bem. Né? E aí eu falo, olha que legal, as leis da física têm a forma convencional aqui para mim. Né? Então eu estou em repouso. Né? Mas aí uma pessoa que está passando um movimento uniforme do meu lado pode falar, olha que legal, as leis da física funcionam aqui para mim da maneira padrão. Né? Isso quer dizer que eu estou em repouso e eu não vou poder tirar a razão daquela pessoa. Né? Porque uma vez que a física opera dentro das mesmas leis, né, das mesmas relações no sistema de referência dela, né, como é que eu posso achar, não, eu tenho mais direito de dizer que eu estou em movimento ou que eu estou em repouso do que aquela pessoa? Né? Então é isso, né, que está por trás
da ideia de relatividade, essa democracia de referenciais, né? Essa simetria, né, de perspectivas físicas dos referenciais, né? Então isso é muito importante, né? Essa questão de que quando você tinha o éter, por exemplo, né, quando as pessoas consideravam o éter uma hipótese padrão em física, né, você tinha essa coisa, não, espera aí, eu estou em repouso em relação ao éter, então eu estou em repouso. Né? Você poderia ser levado a pensar dessa forma, né? Usar o eletromagnetismo como algo que pudesse te permitir falar, não, se eu estou em repouso em relação ao éter é porque, de certa forma, eu estou num referencial privilegiado. Mas o experimento de Michelson e Morley mostra que, pelo menos, isso é considerado até hoje, né, que não é possível detectar o éter. Né? Então, na cabeça do Einstein, né, ficou claro que o eletromagnetismo não precisava dessas assimetrias. Que o eletromagnetismo, na verdade, poderia ser perfeitamente formulado em termos de uma teoria relativística. Né? Seria possível considerar que todos os referenciais em movimento uniforme iriam experimentar o eletromagnetismo da mesma forma. Né? Isso parece uma coisa sem maiores consequências, né? Mas a gente vai ver que tem consequências muito, muito importantes. Né? Então é algo que no primeiro momento parece quase banal, mas não é banal. Né? É extremamente importante. O segundo postulado é bastante estranho. Né? Ele fala que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os referenciais inerciais. Né? Isso eu acho que vai ficar mais claro quando a gente apresentar um exemplo. Né? Mas, grosso modo, seria o seguinte: imagine que eu esteja em repouso aqui em relação ao chão aqui do quarto, tudo mais, e eu dispare um feixe de laser, né, que se propague aí com a velocidade da luz, velocidade c. E aí uma pessoa passe andando do meu lado, né, na mesma direção, no mesmo sentido do feixe. E aí essa pessoa, e eu me pergunte, aliás, né, qual é a velocidade da luz para aquela pessoa? E aí o que a gente poderia pensar? Né, a velocidade da luz é c em relação a mim. A pessoa que está passando do meu lado tem uma velocidade u, está na mesma direção, no mesmo sentido do feixe de luz. Portanto, essa pessoa veria a luz com uma velocidade menor, né? Uma velocidade c menos u. Né? E se a velocidade eventualmente fosse próxima da velocidade da luz, a velocidade da pessoa em relação a mim, ela veria o feixe de luz praticamente estático, né? Com velocidade próxima de zero, ou zero mesmo. Né? Veria uma onda estacionária, vamos dizer assim. Mas o que o segundo postulado diz é que isso não acontece. Né? A velocidade da luz para mim é c, mesmo que a pessoa esteja numa velocidade altíssima, próxima da velocidade da luz, ela não vai ver a luz mais lenta. Ela também vai perceber a luz com velocidade c. Né? Então isso é uma coisa muito curiosa, né? Muito diferente da mecânica clássica. Né? E se a gente se perguntar de onde vem, né, essa questão da velocidade da luz ser a mesma, né? De certa forma a gente pode fazer um raciocínio inicial mais ou menos assim. A luz como uma onda eletromagnética é uma consequência, entre aspas, né, das equações de Maxwell. As equações de Maxwell contêm em seu coração ali uma solução de onda que descreve, né, o que a gente chama de onda eletromagnética. A luz, né, é simplesmente uma onda eletromagnética. A luz visível, né, ela é uma onda eletromagnética de uma pequena faixa de comprimentos de onda, e a radiação eletromagnética nessa faixa é capaz de excitar
as células do nosso sistema visual, né? E, portanto, a gente é capaz de perceber de uma maneira natural, né, a radiação eletromagnética nessa faixa, né, chamada de faixa do visível, né? E então as equações de Maxwell indicam, né, que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, na verdade, quando a gente fala velocidade da luz, né, é de qualquer radiação eletromagnética, né? A gente fala luz por extensão, né, porque talvez seja a radiação eletromagnética da qual a gente tem mais intuição, né? E as equações de Maxwell, se você desejar que as leis do eletromagnetismo tenham a mesma forma em todos os referenciais, que é o que o primeiro postulado quer, você precisa admitir que as equações de Maxwell não podem mudar de forma quando você passa de um referencial O para um referencial O', por exemplo, né? Então, se você fizer essa hipótese, que é fundamental para o primeiro postulado, você acaba sendo levado a aceitar que a velocidade da luz não pode mudar, né, de um referencial para outro. Senão seria inconsistente com a ideia de que as equações do eletromagnetismo têm que se manter nos dois referenciais, né? Então, é um preço que você paga, né, entre aspas, para permitir que o eletromagnetismo tenha a mesma forma em todos os referenciais inerciais, né? O que garante que as leis, né, do eletromagnetismo têm a mesma forma e, portanto, todos os referenciais inerciais são democraticamente aceitos como relevantes. Nenhum pode falar assim: o meu referencial é melhor, se você estiver em repouso no meu referencial, você está em repouso absoluto. Isso não acontece, né, na relatividade. Bom, antes de seguir adiante, nas notas de aula aqui, eu gostaria de mostrar um outro texto aqui para vocês, que é o texto do artigo original, né, mesmo do Einstein, né? É um trabalho, um dos artigos mais importantes da história da física, né? E ele foi publicado numa revista alemã chamada Annalen der Physik, acho que é algo mais ou menos assim, que seriam os anais da física, né? Teria um conjunto aí de artigos na área de física, era o nome da revista. Aqui está colocada a data como 30 de junho de 1905, né? E esse trabalho é o trabalho que é considerado o marco fundamental da teoria da relatividade, né? Da chamada relatividade especial ou relatividade restrita, né? Porque aqui só são tratadas as questões do movimento uniforme, né? Não do movimento entre acelerados, né? Que tem aceleração no seu movimento relativo. É muito interessante perceber que o Einstein começa, né, o primeiro artigo aqui que ele fez sobre relatividade, né, ele começa falando do eletromagnetismo, que aqui na linha do nosso curso é bastante natural, né, pelo que a gente tem falado. E ele fala algo exatamente na linha do que a gente chamou aqui do primeiro postulado. Então, vamos ler esse pequeno resumo, né, que está aqui no artigo, essa introdução, na verdade, para entender o que se passava na cabeça do Einstein quando ele escreveu esse artigo. Então ele fala assim: sabe-se que a eletrodinâmica de Maxwell, quer dizer, a teoria eletromagnética, a eletrodinâmica é uma parte, né, da teoria, usualmente, como é usualmente compreendida atualmente, quando é aplicada aos corpos em movimento, leva a assimetrias que não parecem ser inerentes aos fenômenos, né? Então, o Einstein começa falando dessas assimetrias. Então, percebam como a teoria da relatividade é uma teoria que tem a ver com simetria, né?
com o conceito de simetria, né? Então, se a gente se perguntar, talvez, o que o Einstein tinha na cabeça quando ele lidou com essa teoria, né? Talvez ele tivesse, talvez não, ele tinha um senso muito grande de que os referenciais em movimento uniforme tinham que ser simétricos, né? Que não deveria haver referenciais privilegiados em movimento uniforme, não deveria existir movimento absoluto, né? E, portanto, as leis do eletromagnetismo deveriam ter a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Então é isso que ele vai colocar, né? Então ele fala que se a gente aplica como é compreendido hoje, surgem assimetrias, né? Então ele fala, por exemplo, vamos considerar a ação eletrodinâmica recíproca de um ímã, né, um magneto, aqui, né, um ímã, e um condutor, né? Então ele fala o seguinte: o fenômeno depende apenas do movimento relativo, né? Se o condutor e o ímã estão em movimento relativo, né? Mas ele fala, olha, a visão usual é diferente, ela faz um contraste, né, que evoca a ideia de movimento absoluto, né? Como é esse contraste? Fala, por exemplo, se o ímã está em movimento e o condutor em repouso, né, percebam como é algo que tem a noção, né, de movimento absoluto, né? O ímã está em movimento. Bom, movimento em relação a quê? Né? Antes você ainda podia dizer, né, em relação ao éter, né, mas o Einstein já não acreditava mais no éter, né? Então ele está colocando isso como uma coisa que depois ele vai contestar, né? Como se o ímã estiver em movimento e o condutor em repouso, surge na vizinhança do ímã um campo elétrico com uma certa energia, né, produzindo corrente em partes onde o condutor está situado, né? Então você tem esse fenômeno, né, dessa indução, né, ocorrendo da seguinte forma: se o ímã está em movimento e o condutor em repouso, o movimento do ímã gera um campo elétrico, né, na vizinhança dele ali, e isso gera uma corrente, né, induz uma corrente ali no condutor. Beleza. Mas aí ele fala, olha, mas perceba que é o seguinte: se você supuser que o ímã está parado e o condutor estiver em movimento, não surge nenhum campo elétrico na vizinhança do ímã. No condutor, entretanto, surge uma força eletromotriz para a qual, né, não há energia correspondente, mas que origina correntes elétricas, né, na mesma direção, na mesma intensidade daquelas que foram produzidas pelas forças elétricas no caso anterior, né? Então, o que ele está falando? Se você supõe esse movimento absoluto, o ímã está em repouso, o condutor está em movimento, o condutor está em repouso, o ímã está em movimento, você acaba chegando a duas formas de descrever o fenômeno que parecem fundamentalmente diferentes, mas que levam ao mesmo resultado, à mesma corrente, né? E o Einstein falou, quer dizer, será que isso tem sentido? Né? É necessário falar de movimento absoluto para trabalhar o eletromagnetismo? Né? E aí ele prossegue. Esse tipo de exemplo, né, junto com as tentativas mal sucedidas, né, de descobrir qualquer movimento da Terra em relação ao meio luminoso, e aqui ele está fazendo uma referência direta aos experimentos Michelson, né? Quer dizer, esse meio luminoso, light medium, aqui na tradução inglesa, né, o artigo original é em alemão, esse light medium nada mais é do que o éter, né? E essas tentativas mal sucedidas, né, de descobrir movimento da Terra em relação ao meio luminoso, e mais esse tipo de exemplo, essa coisa deselegante, né, de pensar, não, quando um está em movimento, o outro está em repouso, duas explicações físicas diferentes para um fenômeno que tem o mesmo resultado final. E o Einstein fala, isso sugere que os fenômenos da eletrodinâmica, da mesma forma que os da mecânica, não possuem propriedades correspondentes à ideia de repouso absoluto. Isso é muito importante, né? Então ele fala o que, olha,
essas assimetrias e o fato de que o éter não foi detectado indicam que você não precisa trabalhar com repouso em movimento absoluto no eletromagnetismo. O eletromagnetismo pode ser relativístico nesse caso, né? Isso é a chave de tudo, gente, né? E ele fala o eletromagnetismo da mesma forma que a mecânica, porque naturalmente ele sabia que para a mecânica já existia, né, a ideia de relatividade desde os tempos lá do Galileu, né? O que ele está falando é o seguinte: olha, a relatividade não vale só para a mecânica, vale para o eletromagnetismo também. E o que é interessante é que quando a gente força, entre aspas, o eletromagnetismo a ser relativístico, surgem consequências inusitadas, né? Fenômenos que derrubam, né, a ideia de tempo absoluto, de medidas de comprimento absoluto, né, que mostram que dois fenômenos que são simultâneos para um observador podem, em geral, né, não são simultâneos para um outro que esteja em movimento em relação àquele observador, né, e assim por diante, né. A questão da energia ser igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado é igual a mc quadrado. Tudo isso, gente, por mais inusitado que pareça, né, essa coisa parece que o Einstein, às vezes as pessoas colocam do jeito, o Einstein foi para a Índia e viu que tudo era energia, tudo vibrava, e ele não foi isso, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, mas não foi isso, né? A verdade é que essa coisa, o Einstein viu que o tempo não é uma coisa única, não foi assim, né? A grande intuição do Einstein foi perceber que o princípio da relatividade era muito mais forte do que simplesmente algo que se aplicava à mecânica, né? Essa era a grande intuição que ele tinha. Quer dizer, o eletromagnetismo deveria ser relativístico também. E aí ele percebeu, né, com os seus estudos, né, e ele relata já muitas consequências nesse artigo, que eu vou compartilhar com vocês. Ele percebeu isso, né, que na verdade, se o eletromagnetismo fosse relativístico, surgiriam consequências inusitadas, né? E ele mesmo se percebe, né, que em alguns casos ele mesmo está surpreso com os resultados que ele obtém, né? Eu não estou falando isso para depreciar a intuição do Einstein, não, porque eu acho que é uma intuição profunda, né? Mas é muito importante em ciência a gente tentar, ao mesmo tempo em que o pesquisador, o cientista, né, ele nutre, né, um amor muito grande pela ciência, pelo menos em geral, né, a gente não pode tratar, né, as coisas como se fossem fenômenos mágicos, né? Ciência não é mágica, né? Ciência não é milagre. A ciência é uma forma de conhecimento, né, que é acessível a qualquer ser humano, né? Na verdade, qualquer pessoa que passe pelo treinamento adequado, né, como vocês estão aqui cursando, né, engenharia, por exemplo, e vão ter um domínio aí de algumas áreas da ciência, né? Qualquer pessoa com treinamento adequado, né, ela vai ser capaz de compreender as teorias científicas, né? Não é necessário nenhum tipo de revelação, né? Algo assim. Então é importante desmistificar, né? A ciência, de certa forma, ela acaba sendo mais democrática, né, do que certos conhecimentos iniciáticos, né? Como aliás está muito em moda em alguns círculos falar disso, né? Mas a ciência não. O que a ciência requer
é que a pessoa se familiarize com os conceitos e com o ferramental, né, matemático, outros ferramentais aí, se forem ciências que não são, entre aspas, exatas, né? Mas enfim, então, mas isso não tira, né, a beleza, né, do raciocínio do Einstein, da intuição do Einstein. Né? Isso que é bonito, é que essa beleza tem que ser apreciada de uma maneira madura, né? Não com aquela apreciação ingênua, né, sei lá, pessoa, sei lá, que vê um certo fenômeno e acha que é uma coisa fora do normal. Né? Da mesma maneira que você estudar a gramática e a estrutura da poética, né, não fazem com que você aprecie menos um poema bonito. Né? Por mais que você conheça a gramática do português ou as técnicas, né, de métrica, de rima, né, ainda assim um poema, sei lá, do Camões ou Pessoa ou do Drummond, qualquer poeta que vocês gostem, nem por isso vai ser menos bonito. Né? Como um pintor também, né, se vir um quadro que o emocione, né, mesmo sabendo de toda a técnica, ele vai se emocionar. Um músico que conhece profundamente a harmonia, contraponto, tudo isso se emociona com a peça de Bach, muitas vezes, ou de Beethoven, ou qualquer outro compositor, ou de uma música que ele escuta na esquina ali. Né? Não é só essa questão dos grandes mestres, não. E a ciência é a mesma coisa. Né? Infelizmente, a ciência muitas vezes é trabalhada na sociedade como uma coisa mágica, né? Um substituto da mágica, da superstição. Né? E a ciência, a meu ver, tem que ser o oposto da superstição. Né? Então, eu acho muito importante isso. Então, nós vamos discutir aqui as ideias do Einstein, mas sem glamourizar as coisas, mas inventar coisas aí para parecer que é uma coisa de outro planeta. Né? Na verdade, são ideias bastante engenhosas e originais, né? Mas é ciência feita por seres humanos, para seres humanos também. Né? Bom, então vamos ver o que o Einstein fala. Né? Exemplos desse tipo, juntamente com as tentativas mal sucedidas de descobrir o movimento da Terra em relação ao meio luminoso, o éter, sugerem que os fenômenos da eletrodinâmica, assim como os da mecânica, não possuem propriedades correspondentes à ideia de repouso absoluto. Então Einstein fala, olha, o eletromagnetismo, no eletromagnetismo não parece ser necessário trabalhar com essas ideias de movimento absoluto, repouso absoluto. Né? Na verdade, é possível trabalhar com o eletromagnetismo relativista. Né? E aí ele fala isso, sugere, né, ao contrário, que, como já foi mostrado até a primeira ordem para quantidades pequenas, isso aqui eu vou pular porque tem uma parte histórica aí desse desenvolvimento que não vem ao caso aqui. Os fenômenos da eletrodinâmica, assim como os da mecânica, e os da mecânica já se sabia desde os tempos de Galileu, não possuem propriedades correspondentes à ideia de repouso absoluto. Né? Isso é a essência da relatividade. A teoria da relatividade é isso. Né? Todos os observadores em movimento relativo uniforme experimentam as leis da física da mesma forma. Né? Isso quer dizer que não é necessário, na verdade é uma coisa, do ponto de vista da teoria, é algo equivocado,
imaginar que existem referenciais privilegiados, que existe um referencial. Se eu estou em repouso em relação a esse referencial, eu estou em repouso em relação a tudo. Não, não é assim. Repouso e movimento tem que ser conceitos avaliados em relação a alguma coisa. Né? E se eu estou aqui, estou na esquina de uma rua e passa sei lá, um carro de bombeiros, por exemplo, e eu penso, nossa, esse carro de bombeiros está em movimento em relação a mim, mas a pessoa que está dentro do carro, se a velocidade for constante, aqui supondo, né, porque a gente não vai falar de relatividade que não seja especial, a pessoa que está dentro do carro também tem o direito de pensar, não, eu estou em repouso e ele está em movimento. Né? Então é basicamente isso. Não é necessário para o Einstein, né, trabalhar com assimetrias, falar esse está em movimento, esse está... Não, a questão toda é o movimento relativo dos observadores. Né? E todos os observadores que estão em movimento relativo uniforme, eles concordam quanto às leis da física. As leis da física não serão formas de determinar movimento absoluto, porque elas são democráticas. Elas são da mesma forma para todos os referenciais inerciais. Isso é fundamental, gente. É o conceito mais importante. É o que o Einstein fala aqui. E ele fala, nós vamos elevar essa conjectura, né, que será chamada de princípio da relatividade, para o status de um postulado. Né? E nós vamos introduzir um outro postulado, que isso parece, né, aparentemente conflita, né, com o primeiro, que é o postulado de que a velocidade da luz é c independentemente do estado de movimento do corpo emissor. Né? O que ele quer dizer é o seguinte, se para um observador, isso é muito importante, se um observador avalia a velocidade da luz, né, ele vê c, qualquer outro observador que esteja em movimento uniforme em relação a ele vai ver a mesma velocidade que a luz. Isso é muito esquisito, né, na nossa intuição mecânica. Né? Mas, no contexto do eletromagnetismo, é a única forma de você ter o eletromagnetismo como algo que obedece o princípio da relatividade. Né? Se você não tiver isso, você não consegue. Então o Einstein, aí você percebe, o Einstein tinha uma intuição tão grande de que as leis da física deveriam ser as mesmas para todos os referenciais em movimento uniforme, que ele aceita sacrificar várias coisas, né, para que isso seja válido. E aí uma das coisas que ele sacrifica é, no fundo, aquela lei de adição de velocidades, né, que a gente discutiu lá atrás no curso. Né? Então você, tem o raio de luz com a velocidade em relação ao observador, o outro observador em movimento, eu vou compor as velocidades do raio de luz e chegar na velocidade para o outro. Não. No caso da luz, das velocidades que são iguais à da luz, c, né, a velocidade não muda. Né? A velocidade da luz em relação a qualquer referencial inercial é sempre c. Né? Então isso destrói a nossa intuição cinemática, de certa forma. Né? Mas o Einstein não estava interessado em atender a nossa intuição, ele estava interessado em atender aos princípios físicos que ele julgava pertinentes. Né? Se não me engano, ele falou que o senso comum, o bom senso, era o conjunto de preconceitos, né, que eram inculcados em nós quando a gente é criança. Né? Então ele estava disposto a romper com esse bom senso, entre aspas, para conseguir o que interessava para ele, que era um eletromagnetismo que obedecesse ao princípio da relatividade. Né? Então ele fala, olha, com esses dois postulados a gente consegue fazer isso, né, obter uma teoria consistente para o eletromagnetismo, uma teoria relativística para o eletromagnetismo. A introdução do éter luminífero vai ser supérflua, né? Não precisaremos de espaço absoluto, de referencial absoluto, nem nada disso. Né? E aí ele passa, nas sessões seguintes, a trabalhar as consequências, né, dessas ideias dele.
E nós vamos começar a fazer isso no tópico 1.4 aqui, né? Peço a vocês que deem uma olhada nesse exemplo 1.2 aqui do astronauta, e que ele realmente surpreende no sentido que eu falei, né, de mostrar que o segundo postulado da teoria é chocante, né? Extraordinário, né? Uma coisa interessante também, não, isso aí eu vou falar depois. Mas, então agora o que a gente vai começar a ver? Nós vimos os dois postulados, foi o tema dessa discussão de hoje. Agora nós vamos começar a ver o que surge desses postulados. Nós vamos começar de uma forma mais modesta, né, vendo alguns resultados particulares, e depois nós vamos analisar as transformações de coordenadas que respeitam os dois postulados da relatividade. São chamadas transformações de Lorentz. É interessante, não são transformações de Einstein, de Lorentz, porque o Lorentz já tinha deduzido essas transformações antes. A gente vai falar disso um pouco mais quando falar das transformações. E aí depois nós vamos ver uma coisa que é bastante curiosa, né? A mecânica clássica com a transformação de Galileu formava um pacote coerente de relatividade. Agora, quando você força o eletromagnetismo a ser relativístico também, você precisa da transformação de Lorentz, né? Não da de Galileu. Só que a mecânica clássica não funciona com a transformação de Lorentz, como uma teoria relativística. Então, o que a gente vai ter que fazer? Chegar numa nova mecânica, né? Uma mecânica completamente diferente, completamente não, mas fundamental, filosoficamente diferente da mecânica de Newton, né? E que leva, né, em última análise, a uma consequência inusitada, né? Que é o fato de que a massa pode se converter em energia e a energia pode se converter em massa segundo uma relação do quadrado da velocidade da luz. Então, agora vamos começar a nossa jornada, né, nossa montanha russa física aqui, de ver o que essas duas ideias tão inofensivas, entre aspas, fazem com a física quando você as aplica, né? E aí nós vamos nos divertir bastante aqui nas próximas sessões vendo tudo isso. Bom, eu passei aquela primeira atividade para vocês também. Eu sei que é uma atividade simples, né? Mas é mesmo para ir esquentando as coisas. Eu vou fazer mais uma atividade agora cobrindo os tópicos de Michelson e dos postulados. Vou disponibilizar logo para vocês aqui. E aí depois nós já vamos entrar na próxima aula, que vai ser gravada essa semana ainda, na dilatação do tempo. Ok? A ideia de que o tempo não é mais absoluto, né? A passagem do tempo pode mudar, né? E dois referenciais diferentes podem perceber a passagem do tempo de uma maneira diferente. Ok? Então é isso. Obrigado aí pela paciência, pela atenção. Fiquem bem, fiquem em casa, dentro do possível, né? E cuidem-se. Cuidem das pessoas com quem vocês estão aí. Tá bom? Até mais.